que vale muita coisa para todo mundo que está em campo, né? Só que tem jogo também que todo mundo que está em campo não consegue o resultado que queria. Isabelle, Fabiola e Losetti vão falar exatamente disso, né? Bragantino e Cruzeiro ficaram nesse empate ruim para os dois, como vocês estavam trazendo para a gente aí no fim da transmissão. Sejam bem-vindas e seja bem-vindo ao Troca de Passes. Oi, Barreto, Raed, Alex, uma ótima noite para vocês, para quem está com a gente agora na tela do Sport TV, no Troca de Passes. É isso, né? Dentro das pretensões dos dois times nessa reta final de campeonato, não foi bom para ninguém. O Cruzeiro viu Bahia e Corinthians vencerem na rodada, deixou o time na 9ª posição. Esse empate não tira o Cruzeiro da 9ª colocação, né? Não consegue chegar à pré-Libertadores. E o Bragantino, até com uma vitória, combinado com uma vitória também do Atlético Paranaense sobre o Flu, estava deixando o Z4, aí o Flu empatou lá, levou o empate aqui do Cruzeiro e está na mesma 18ª posição que começou. Então são dois times que definitivamente não esperavam esse empate e os treinadores também não, né? O Diniz tem apenas 2 vitórias em 13 jogos no comando do Cruzeiro e o Seabra segue sem vencer no comando do Bragantino, chegando a 5 partidas. E estive na transmissão ao lado do Alexandre Losetti, também da Fabiola, numa tarde muito quente por aqui, meus amigos. Sobrevivemos, tá? A esse calorão aqui de Bragança Paulista. Nesse vídeo curto que se encerrou e no próximo, os comentaristas falam da dificuldade que o Cruzeiro vai ter nessas 2 últimas rodadas, né? Resumindo a obra, eu vou falar sobre isso, mas peço que deixe like, comente e compartilhe. E fique para o próximo vídeo. O que acontece? O Cruzeiro terá uma dificuldade tremenda para galgar esses pontos para ir para a Libertadores. Eu, particularmente, não acredito. Primeiro, porque o Cruzeiro vai jogar um jogo quarta-feira de portões fechados, sem 4 titulares importantes, 2 contundidos, mais 2 que sofreram cartões, né? E vai ter que fazer uma partida de vida e morte. Se o time já está desentrosado, não entendeu o esquema de jogo com o titular, imagina com reserva, né? Contra um time que está inteiro e brigando pelo título. Então vai ser muito difícil para o time do Cruzeiro. Mas o Cruzeiro é o time que surpreende, né? O Cruzeiro é aquela equipe que gosta de jogos grandes. Então vamos nos apegar a isso e confiar. Não existe outro caminho a não ser confiar. Mas no segundo áudio vocês vão ver que o comentarista termina citando, vídeo no caso, né? O comentarista termina citando o áudio, que o Cruzeiro foi outro time depois do áudio, né? Eu não estendi o vídeo não para não ficar criando mais polêmica, que não vale a pena, tudo aquilo que a gente já está careca de saber, né? E é isso. Agora, que o primeiro tempo ontem foi uma pelada, uma caricatura de jogo, assim foi. No segundo tempo, se você observar, eu dou até razão à repórter, que o Cruzeiro abandonou o estilo de Diniz. Os jogadores literalmente não respeitaram o estilo de Diniz e fizeram o jogo deles, que culminou no empate e quase vira o jogo. Houve até um momento, eu falo na transmissão, que o Diniz vai dar uma entrevista, vai passar um conselho técnico para o William, ele nem dá papo, né? Está de costa, fica o Diniz falando para as paredes. Então, assim, é uma situação delicada que o Cruzeiro terá que decidir, a diretoria vai ter que consertar essa lambança, né, para que a gente possa entrar com o ano que vem forte. Temos um time bom e forte, mas o jogador está mandando no time, não é isso, não pode, né, porque a diretoria pode errar, ela é diretoria, o nome já diz, né, ela é diretoria. Cabe aos jogadores cumprir as ordens da diretoria, não tem que ficar questionando. Então, estamos com essa sinuca de bico aí para resolver. E esse ano, inclusive, o campeonato já começa mais cedo por causa ter evento na FIFA, se não me engano, Copa Mundial Feminina, coisa, não sei lá. E vai culminar na antecipação dos campeonatos regionais. Os campeonatos regionais dizem que vai ser muito importante para avaliar a contratação. Estava assistindo o jogo do Criciúma contra o Corinthians, né? Foi 4-2 o jogo. Cara, o que aquele Bolazier jogou de bola é uma coisa impressionante. Se o Criciúma tivesse 2 Bolazier, tinha ganho aquele jogo. Coisa impressionante. É um jogador veterano, mas é um bom reserva. Então, já tem jogador bom demais no elenco. Contrata agora jogadores pontuais, aqueles jogadores para ser bons reservas. E mudar a mentalidade do elenco, mudar a mentalidade do treinador. O
que falta no Cruzeiro ali é atitude. Nós estamos sofrendo por atitude. Entendeu? Falta de atitude. Ou atitudes de formas erradas. Então é isso que a gente tem que mudar no Cruzeiro, é a atitude. Correto? Mas isso é para ontem. Eu, sinceramente, seria muito inocente acreditar que o Cruzeiro vai para a Libertadores. Seria muito inocente. Né? A gente vai acreditar, como bom cruzeirense que nós somos, nós vamos confiar nisso. É diferente. Confiar não é ter certeza que vai. Né? Mas não cabe outra coisa. Né? No jogo de ontem, sinceramente, quem salvou naquele jogo de ontem, na minha opinião, Lucas Silva, jogou muito. Os zagueiros jogaram bem. E apesar do primeiro gol ter sido uma falha bizonha, mas jogaram bem. O Cássio, depois do gol, ele regulou. O William jogou bem. Mas, assim, você pode contar nos dedos quem jogou bem. Assim, o segundo tempo foi mais assim, vamos ver, mesmo no coração, pelos jogadores. Os jogadores parece que se uniram entre eles e buscaram empate. Né? Foi uma decisão dos jogadores. É isso que aconteceu. Correto? Então fiquem aí com o próximo vídeo, né, que é curtinho, mas tem ali o final, o cara dá a deixa do que aconteceu com o time, é o que eu sempre achei e que eu sempre falei. Tá bom? Um grande abraço. Fui. E a gente olhando também a situação do Cruzeiro na tabela, o Cruzeiro não tem um confronto direto pela frente, mas os dois rivais têm na próxima rodada, né? Bahia e Corinthians se enfrentam. O problema aqui, como também a Isabelle trouxe aí, o Cruzeiro vai enfrentar o Palmeiras, que joga suas últimas fichas pelo título brasileiro, e vai ter desfalques. Então, e o Cruzeiro é outro que, assim, né? Nessa parte final do Seabra, eu de repente também não teria mandado embora, né? Porque ele tinha um jogo que era até mais seguro do que está conseguindo ter agora. Né? Lógico que mudou o conceito, muda a metodologia, muda tudo. O tempo para isso dar certo ou mais certo ou menos certo, ninguém consegue precisar. Só que o Cruzeiro, ele passou... São números terríveis, né? Assim, são 17 jogos para 2 vitórias, a Isabelle falou, né? Foi. Cara, é muito pouco. É tipo de campanha de até time que esteja aí ainda, né? Nessa posição, né? Por causa da boa campanha do Seabra. Que, pra mim, no Cruzeiro, identificou um grande jogador, que era o Matheus Pereira. Inclusive, a gente estava conversando lá em cima, né? Brigava para ser um dos craques do campeonato. Privilegiou o jogo do Matheus Pereira, fazendo com que ele fizesse ali um falso 9, preservando um pouco o Matheus Pereira. E aí o time começa a não render o suficiente, troca o treinador. E aí o modelo de jogo não favorece ao Matheus Pereira e nem a todos os outros jogadores do time que ainda não conseguiram. E isso também com o Cruzeiro, sejamos justos, não é só com a chegada do Diniz. Antes do Diniz, com a chegada dos reforços, aí teve o áudio do Pedrinho, né? Aquela situação toda, foi tentando aconchegar todo mundo e o Cruzeiro passou a não funcionar como estava antes.